Começou mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E nesse vídeo de hoje, que eu tô sem meu óculos, sem minha katana, não é, cara? Hoje eu quero comentar acerca do debate que eu assisti ontem lá do canal do Nando Moura. Quem me conhece sabe que eu gosto de seguir lá o roqueiro maluco, né? Que ontem decidiu fazer um debate, né, cara, sobre o assunto de evolucionismo e criacionismo lá do canal dele, né, aonde ele levou dois cientistas, né, cara, Tiago Maia e Marcus Eberlin, né, Tiago Maia, que é um cientista astrofísico, né, cara, um cara que é muito inteligente, ateu, é direito dele, não crê em Deus. E do outro lado você tem um químico, né, cara, um cientista também, Marcus Eberlin, que além de cristão, ele é criacionista, né? E o Nando Moura fez um debate que foi muito bom, inteligente, essas coisas assim. E antes de nós estarmos comentando acerca disso, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força do último vídeo que nós postamos ontem, vai lá, assiste, comenta, compartilha, que isso muito me ajuda, o vídeo ficou bem engraçado. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. Bom, no vídeo de ontem, né, como eu estava comentando, o Nando Moura decidiu fazer um debate, né? Não sei por que ele decidiu fazer um debate, meu nariz está coçando, essa porcaria aqui. Então assim, cara, e foi um debate muito produtivo, cara. Não foi aquelas baixarias que a gente costuma ver lá, igual como foi o caso lá do Nando Moura versus Cogos, o cara lá do Inteligente Limitada, que foi mais entretenimento que debate. Foi mais entretenimento aquilo lá, né, cara? Ali não, ali foi um debate muito bom, cara, né? Porque a gente pensa que debates são tipo disputas para quem sabe mais, essas coisas. Não. O principal de um debate é você apresentar ideias, né? Apresentar ideias e crescer com elas. Mesmo que você não concorde com o outro argumentador e tudo mais, muito do que você pode aprender com ele pode ser base para você fortalecer até o seu próprio conhecimento. Porque tipo assim, quando você troca ideia com uma outra pessoa, quando você num debate, assim, o que pode acontecer? Primeiro, os seus argumentos podem convencer a outra pessoa. Os argumentos dessa pessoa podem te convencer. Ou então ninguém convence ninguém, né? Cada um continua acreditando naquilo que tanto quer, né? E é bom quando se acha o respeito, não é, cara? E o Nando Moura ontem, cara, ele que sempre fala que não é bom que não seria um bom mediador de debates, essas coisas, se mostrou ser um bom intermediador, não é, cara? Ele dando um tempo. Eu acho que o Nando Moura, ele quis mostrar para o Vilela o que ele gostaria que o Vilela fizesse quando ele fosse lá no Inteligência Limitada, né? Porque o Vilela é assim, cara. A gente gosta do Vilela, mas o Vilela é assim, quando começa a treta, ele só fica lá. Caramba! igual a cena do react que eu fiz ontem, né? Que eu reagi lá à animação do Animatubes, que fiz lá do Nando Moura vs Cogos, aonde lá o Nando Moura chama o Vilela, ô Vilela, explica aqui, o Vilela tá lá, ó, saindo de fininho, cara, ele sempre o Nando Moura, entendeu? Então assim, cara, o Nando Moura, ele foi um bom mediador, deu um tempo lá pro Marcus Eberlin falar, depois deu um tempo lá do Tiago Maia, né? Depois ele fez perguntas. O Nando Moura, cara, tá bom pra abrir seu próprio podcast. Ele tá bom pra abrir o seu próprio podcast. O Nando Moura tá bom, cara, né? E assim, mano. Então, assim, foi um bom debate, cara. Foi um bom debate, né? Até mesmo entre o Tiago Maia e o Marcus Eberlin. Embora, cara, assim, eu vou ser sincero, cara. Teve momentos ali, cara, que... Como é que eu vou explicar? O Marcus Eberlin, vou começar pelo Tiago Maia. Ele é ateu, beleza, sem nenhum problema, cada um acredita no que quiser. Nós somos livres para crermos no que nós quisermos, né? E ele apresentou bem o seu ponto de vista, porque ele acredita na evolução e tudo mais. Não ficou assim. Eu gosto quando no debate não existe aquele argumento ad nominem, sabe? Aquele argumento quando você fica sem resposta e você ataca o argumentador, sabe? Então, só teve dois momentos que minha vontade foi de dar uma resposta para aquele cara. E qual foi esses momentos?
o Marcos Eber, ele ficou o tempo todo citando a Bíblia, né? Ele fez o Thiago Maia fez uma pergunta para o Marcos Beia, né, acerca do vulcanismo, e o Marcos Eber, ele acabou não respondendo essa pergunta, o que até mesmo me irritou um pouco também, né? E ao invés disso ele começou a falar da Bíblia, né? Claro, nós cristãos, nós vamos sempre falar da Bíblia, né, cara? Essa é a marca principal de verdadeiro cristão. E um cristão pode estar conversando, uma roda de amigos, pode estar conversando sobre qualquer assunto, né? Futebol, política, animes, pode estar com a guerra, pode falar qualquer coisa, qualquer assunto. Em algum momento o cristão vai citar a palavra de Deus. Entendeu? Mas assim, aí porque o Cusebe ficava o tempo todo citando a Bíblia, o Thiago Maia, ele falou assim, pô, cara, você só fala bobagem. Em dois momentos, um ele falou, você fala bobagem, e o outro, você só fala merda. Mano, e ele tava falando justamente da palavra de Deus. Cara, uma coisa que eu entendo é o seguinte, assim, você pode discordar da questão da religião. Você pode discordar, cara. Mas respeito você tem que ter um pouco, cara. Eu acho que quem é cristão se sente um pouco irritado com essa situação, cara. Não é porque você não acredita do que o outro fala que você tem o direito de chamar aquilo de bobagem ou de merda. Tem que ter um respeito. É tipo igual, por exemplo, eu sou evangélico, né? Como cristão protestante, eu acredito na ressurreição. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito que Cristo ressuscitou, que haverá a ressurreição dos mortos, tanto para a glória quanto para a condenação eterna, né? Eu acredito, eu creio na ressurreição. Como diria Paulo, se não existe ressurreição, somos os mais infelizes dos homens. No entanto, entendeu? Os espíritas acreditam em reencarnação. Eles acreditam que uma pessoa morre e depois reencarna em outra vida. Eu não acredito em reencarnação, eu sou da ressurreição. Agora, por eu não acreditar na reencarnação, eu tenho o direito de zombar do espírita que acredita na reencarnação? Claro que não. Principalmente porque eu quero que o espírita respeite a minha fé. Mas para ele respeitar a minha fé, eu tenho que respeitar a fé dele também. Até porque eu tenho uma tia que é espírita, né? Então assim, você tem que ter um respeito ao outro, às opiniões, para que tenha respeito também, né? Tanto é que eu deixo até bem claro aqui. Se eu encontrar aqui nos comentários qualquer comentário de algum ateu ou de alguém falando mal da minha fé ou falando mal da fé de alguém, de outra pessoa, eu excluo o comentário na hora, tá? Se você quer que respeite o que você acredita, você tem que respeitar o que os outros acreditam também, né? Então foram os únicos momentos na qual eu tive vontade de dar uma resposta porque, ó, respeita, cara. Entendeu? Você não crê? Beleza. A gente crê, porque fé é igual mãe da gente. Você não fala mal. Aí o que acontece? Mas eu entendi um pouco o fato do o Thiago Maia ter ficado um pouco indignado com o Marcos Eber. Vamos lembrar que houve respeito entre ambos. Porque o Marcos Eber, cara, é o seguinte. Primeiro, claro, ele é um cientista. Aí começou a falar sobre aquele negócio de dígios, octodígios, né? Aquele papo de cientista que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, só que em um determinado momento ele começou a falar da Bíblia, começou a falar do que ele crê. Não, porque existe evidências, mas não mostrou nada. Não mostrou nada, não é, caso? Ficou só do... Parecia que... Eu acho que o problema do Marcos Eber é o seguinte, ele deve estar tão acostumado a fazer palestras em seminários, essas coisas, né, para o público já cristão, já criacionista, que ele, quando ele conversa com alguém que é fora do seu ambiente, fora de sua bolha, sabe, como o caso do Marcos, como o Thiago Maia, que é um ateu, eu acho que, assim, cara, ele não sabe como falar, cara. Porque é o seguinte, cara, quando um cristão fala com um ateu, não adianta você ficar o tempo todo na palavra, entendeu? Até porque muitos ateus, quando se convertem, eles se convertem mais por uma experiência com Deus, porque eles já ouviram a palavra, né? E pelo testemunho, né? Porque, tipo assim, uma coisa é eu chegar pra uma pessoa, por exemplo, se eu chego pra uma pessoa, seja ela católica, evangélica, ou que não é nem católica, nem evangélica, mas ter a sua própria cosmovisão de Deus, se eu chegar pra essa pessoa e falar, Deus é bom, ela vai falar, amém,
Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. Ele vai falar, realmente, Deus é bom. Porque acredita. Mas se você chega para um ateu e fala, Deus é bom, ele vai responder, que Deus? Não é? E vamos lembrar, tem ateu que respeita a fé cristã e tem aquele ateu que é mais chato, que porque não acredita, acha que tem o direito de zombar de quem é crer. Né? Então assim, cara, eu acho que o Marcos Weber, eu acho que ele está muito acostumado a falar com o público que já é, assim, do seu meio, cara. Entendeu? O Thiago Maia, ele, além das perguntas que não foi respondida, ele apresentou lá planilhas, fotos, né? Já o Marcos Weber não apresentou nada. Não apresentou nada. Não apresentou uma planilha, não apresentou uma escala, não apresentou uma representação, sabe? O que fez o Thiago Maia acreditar o seguinte, não, porque vocês são assim, porque vocês criacionistas, vocês não têm planilha, vocês não têm cálculos, essas coisas. E na verdade tem sim, existe sim. Né? Tanto é que eu acho que se o debate fosse com o professor Adalto Lourenço, né? E eu já vi palestras do Adalto Lourenço, cara, assiste. Assiste, por exemplo, um seminário que ele fez acerca do dilúvio, cara, onde ele fala da teoria das hidroplacas, né? Que bate muito bem com a Bíblia. Né? Se fosse o Adalto Lourenço, eu acho que o Adalto Lourenço apresentaria assim, PowerPoints, apresentaria planilha, apresentaria cálculos, sabe? Eu acho que o professor Adalto Lourenço estaria muito mais preparado do que o Marcos Weber. Porque o Marcos Weber, vou ser sincero, eu acho que na cabeça dele parecia que estava ou num seminário ou então num evangelismo, cara. Sabe? Então, cara, eu entendo um pouco a frustração do Thiago Maia, até porque nenhuma das perguntas que o Thiago Maia fez para o Marcos Weber o Marcos Weber respondeu. E eu estava vendo os comentários lá do vídeo do Nando Moura, cara, e realmente, assim como eu, teve outros cristãos que também, assim, concordam que o Marcos Weber parecia mais um evangelista do que um cientista mesmo. Entendeu? E deram razão ao Thiago Maia, quando o Thiago Maia fala, não, estamos tendo um debate científico. Não, científico só de um lado, o meu. Tá entendendo? Porque, entendeu? Infelizmente, eu acho que o Marcos Weber, entendeu? Não foi muito feliz nesse debate. Aí ele ficou falando o tempo todo, não, porque existe evidências científicas, eu comparo com a Bíblia. Beleza, mas não apresentou nada. Então, mas como? Mas por acaso existe evidências científicas da Bíblia? A Bíblia ela pode ser científica? Pode. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, da Bíblia, na ciência existe uma coisa chamada DNA. O nosso DNA, ele faz com que é uma coisa única em cada espécie, não é? E nós sabemos que na ciência, os seres vivos estão classificados em espécies, gêneros, famílias, sabe? Um determinado animal ele pode ser um inseto, um artrópode, um aracnídeo. Entre o grupo dos vertebrados você tem peixes, anfíbios, mamíferos, aves, répteis, né? Ou seja, cada ser vivo tem sua espécie. Quando você vai lá em Gênesis, o que o Gênesis fala? E Deus criou os animais conforme a sua espécie. Olha só, né? Claro que também tem aquela questão, por exemplo, que classifica o morcego como uma ave, sendo que o morcego é um mamífero, mas vamos lembrar, né, cara? Aquele lá, a ciência como nós conhecemos ainda não existia naquela época, não é? Então, cara, ou então, por exemplo, a Terra, ela é plana ou a Terra é redonda? É uma esfera. Aí o que acontece? Você vai lá em Isaías, que é o Isaías, qual foi a revelação que Isaías teve? Eis que eu vi o Senhor assentado da circunferência da terra. Que em aramaico, né, uma tradução, tem uma palavra que me fugiu à mente, que se arremete ao círculo como uma esfera. Ou seja, a Bíblia já confirma que a Terra é um planeta, né? Ou seja, da palavra de Deus lá em Jó, quando Jó, em meio ao sofrimento de Jó, em suas meditações, ele fala que existe movimentação debaixo da crosta terrestre, né, do solo, que existe uma movimentação, que nos leva ao que a ciência hoje em dia confirma, que existe movimentação de magma, né, e placas tectônicas no manto da Terra. Então a Bíblia pode sim ser científica. O problema é que
o Marcos Meyer ficou só da palavra, o que para o Thiago Maia parecia uma falácia. Você tá entendendo? Tipo quando, por exemplo, quando você, tipo, daquela discussão, né? Onde você fala para um petista que o Lula é culpado, e o petista fala, cadê a prova? Cadê a prova? Então, mas assim, cara, como eu já disse, cara, foi um bom debate. Acho que o Marcos Eberlin não estava preparado para aquele debate. Achou que o debate era mais uma palestra, que estaria falando com pessoas que poderiam convencer as pessoas só por isso. Mas assim, foi um bom debate. Mas qual é a sua opinião, cara, acerca disso tudo? Bem, acerca dessa discussão de criacionismo e evolucionismo. Eu sou um cara que também já acreditei na evolução. Tem uma época que eu já acreditava na evolução. Hoje, eu estou mais pro lado do criacionismo, né? Eu não acredito em evolução, né? Então, por que você não acredita? Simples. Por que eu não acredito em evolução? Porque a evolução, cara, ela não é... Porque embaixo daquilo que falo, que a ciência, para ser ciência, ela tem que ser observada, ela tem que ser experimentada. É o método científico. Observação, experimentação, tentativa e erro. Né? Isso é ciência. Os ateus falam, não, nós não acreditamos em Deus, porque nós só acreditamos naquilo que pode ser tocado e visto. Por isso que eles não acreditam em Deus, porque Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado, né? Deus não pode ser Deus não pode estar debaixo ser comprovado pelo método científico, né? Então assim, cara, mas os evolucionistas falam que não acreditam em Deus porque Deus não pode ser observado e experimentado, mas eles acreditam na evolução. E a evolução também não pode ser observada, também não pode ser experimentada. Não tem como você pegar um peixinho dourado, colocar em cima da sua estante e você ficar lá olhando, esperando se ele vai evoluir para um anfíbio. Não tem como. Porque a evolução é um processo lento, demorado, que vai de geração em geração à medida das mudanças externas do ambiente sobre uma espécie. E por ser um método assim, por a evolução ser tão lenta, ela não pode ser observada e nem experimentada. Se ela não pode ser comprovada, se ela não pode ser observada, então ela não pode sair, ela não pode se transformar numa lei. Ela continua sendo uma teoria, uma conjectura. E a ciência não se baseia em teorias e conjecturas. Embora as teorias sejam como um instrumento de estudo, a ciência não se baseia em teorias. Ela se baseia em fatos comprovados pelo método científico, aonde isso tem que se transformar numa lei. Igual, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade não é uma teoria, é uma lei. Entendeu? As leis da física são leis. Né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? No mesmo lugar do espaço. Né? Onde tem uma ação, tem uma reação. Isso são leis. Né? Então não tem como você comprovar a evolução pelo método científico. Né? Mas e Deus? Aí vem aquela questão. Se você perguntar, entendeu? Se o ateu falar, Deus não existe, ele está certo ou errado? Para falar a verdade, ele está certo. Porque Deus não existe, no entanto ele é. Porque Deus não pode ser comprovado pelo método científico, entendeu? Deus não pode ser comprovado. E sabe por que Deus não pode ser comprovado pelo método científico? Porque o método científico só pode comprovar aquilo que existe no nosso universo material. E Deus, ele é transcendental, é espiritual. Deus não faz parte no nosso universo, porque ele criou o nosso universo. Deus, ele não existe, no entanto ele é. E o que ele é? Ele é Deus, ele é eterno. O conceito de existência de Deus não é o mesmo conceito de existência de nós seres humanos. Porque neste universo, tudo para existir, ele tem que ter uma origem e um fim. Né? Ele tem que ser criado e destruído, nascer ou morrer. Já Deus, ele não tem princípio nem fim, no entanto ele é. Deus sempre existiu. Ele é o princípio de todas as coisas e é o fim de todas as coisas. Entendeu? Ou seja, isso é Deus. Deus está fora do nosso universo. É como, por exemplo,
Vamos pegar um exemplo bem simples. Quando você joga um jogo mundo aberto, tipo GTA, o GTA foi criado por uma pessoa, né? E essa pessoa, esses desenvolvedores, criaram um programa dentro do GTA, códigos e tudo mais, para que haja uma simulação de gravidade e tudo mais, como agiu o NPC e tudo mais. Só que os desenvolvedores do GTA, eles fazem parte do mundo do GTA? Não, eles estão do lado de fora. Eles criaram o GTA. Eles criaram o jogo, mas não fazem parte deles. A mesma coisa é Deus. Deus não faz parte do nosso universo. Ele está do lado de fora. Ele criou o nosso universo. Por essa razão, você pode comprovar, por exemplo, os deuses antigos, você tem como comprovar se os deuses antigos existiam ou não. Como? Pelo método científico. Porque antigamente acreditava-se que as ondas eram marés, eram balançar do tridente de Poseidon. Hoje você tem ideia de que as marés são o reflexo da influência da gravidade da Lua. A Lua interage das marés. Por isso que existe maré cheia, baixa, ondas. Você está entendendo o que eu quero dizer? O fogo, antigamente acreditava que o fogo era uma criatura espiritual, né? Hoje sabe-se que o fogo é apenas uma reação química, que você envolve calor, oxigênio e combustão. E combustível, não é? Por isso tem como comprovar essas coisas. Já Deus não. Entendeu? Se você então como é que você confirma se Deus existe ou não? Né? Em Romanos fala, os atributos invisíveis de Deus se manifestam das coisas visíveis. O que isso quer dizer? Imagina um castelo de areia. Você está andando da praia e você olha um castelo de areia. Você tem duas teorias. Uma, a onda bateu em um banco de areia e formou aquele castelo lindo, com muralha, torre e tudo, que parece até uma maquete. Essa é uma. A onda fez. A segunda teoria, alguém com talento, com um baldinho de areia e uma pá, pegou água, um pouco de água, foi num monte de areia, formou, alguém com talento esculpiu aquele castelo de areia. Aí eu te pergunto, em que você vai acreditar? Que a onda fez o castelo de areia ou que algum humano com talento esculpiu aquele castelo de areia? É lógico que você vai acreditar do escultor, né? Do alguém com talento fez o castelo de areia. Aí eu te pergunto, se algo tão simples como um castelo de areia precisou ser moldado, o que te faz acreditar que um universo complexo, extremamente funcional, regido por leis físicas, químicas, termodinâmicas, um universo onde tudo se encaixa, tudo funciona perfeitamente, ciclo da água, ciclo, sabe, cadeia alimentar, sabe, tudo do universo se encaixa perfeitamente. O que te faz acreditar que isso veio do nada? Por um mero acaso, um acidente. É por isso que, para mim, é ilógico acreditar, por exemplo, que tudo veio do nada. Antes não tinha nada, o nada se juntou, o nada expandiu, o nada explodiu e do nada veio tudo. Não faz sentido, né? E isso é um debate, cara, que sempre que... Cara, enquanto Jesus não voltar, sempre vai ter esses debates, né, cara? Sempre vai ter. Aquela questão lá do Tiranossauros vegano, cara, nem eu acredito nisso, cara. Nem eu acredito no T-Rex vegano. E o Marcos Weber ainda vai lá e fala uma coisa dessa, mano. Pra mim já é difícil acreditar, cara, que antes do dilúvio todos os seres humanos eram só vegetarianos, né? Entendeu? Não, porque tem uma corrente que diz que o homem só passou a comer carne depois do dilúvio, né? Depois que Deus falou para Noé que ele podia comer todos os seres vivos, né? Eu não acredito muito nessa parte não, cara. Eu acredito que o homem já comia carne desde que saiu do Éden, né? Até porque Abel era pastor de ovelhas, né, cara? Vai pastorear a ovelha só para tirar a lã? Não, é para consumir a ovelha também, beber do leite e tudo mais. Então, mas é essa questão, né, cara? Eu acho que foi um debate bem produtivo, houve respeito. Eu acho que o Marcos Weber não estava preparado para esse debate, não estava preparado. Eu acho que está muito acostumado a ir em seminários e não em debates com outros evolucionistas. Opinião minha, porque eu não conheço
o trabalho com o Zebre, eu não conheço, então não posso falar muita coisa, nem do Thiago Maia. Mas houve um respeito e eu acho que a gente pode tirar muitas coisas boas desse debate, né? Mas tá aí, foi um bom debate. Comenta aqui embaixo, se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no Apocalipse. Fui! Gente, é tudo otário. Jesus não existe. Mais de 2000 anos que vocês falam que ele vai voltar e nada. Pra que você tá com pressa, seu demônio? Você nem vai subir?